Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso grupo veio trazer para essa aula de hotelaria 1 um equipamento hoteleiro muito diferente. São os paradores históricos, aquelas hospedagens lindas em castelos, onde a gente se sente da realeza. Esse grupo lindo é composto por 5 garotas incríveis: Bruna Manfredini, Juliana Campos, Natália Soares, Nicole Calil e eu, Paula Dias, que vou começar dando uma definição. Os Paradores Nacionais de Turismo são uma cadeia de hotéis de altíssima qualidade, situados em sua maioria na Espanha, instalados próximos a centros históricos ou zonas naturais. Apesar do grupo Paradores de Turismo de Espanha S.A. ter surgido em 1928, o intuito principal da marca é ocupar edifícios históricos muito mais antigos do que isso, como grandes castelos, mosteiros e até hospitais. Eles recuperam esses lugares e transformam em luxuosos equipamentos de hospedagem, com tudo que se tem direito. E esse conceito se expandiu e não é mais encontrado apenas na Espanha. É encontrado por todo o globo grandes castelos e monumentos servindo como meio de hospedagem, para vocês se sentirem verdadeiros reis e rainhas. Vale muito a pena dar uma olhada e mais ainda visitar, então acompanhe esse trabalho com a gente e nele vamos apresentar 2 exemplos de paradores, um espanhol e um castelo norte-americano que serviu até mesmo para videoclipe de famoso. Agora eu vou falar um assunto que só de olhar você já imagina como deve ser: o público-alvo. Não podemos falar de paradores sem pensar em turismo de luxo. As experiências imersas não encontradas em um guia ou folheto, oportunidade para conhecer os locais, culturas e fazer descobertas espontâneas tornaram-se as melhores maneiras de experimentar esse tipo de hotel. Atividades incomuns e solicitações extravagantes podem ser analisadas e atendidas nesse segmento, seja em degustação de vinhos, apreciação de uma culinária local e diversificada, ou ouvir e conhecer histórias que já ocorreram nesse ambiente em um passado um pouco distante. Os paradores são um prato cheio para apaixonados por história, visto que existem hotéis em que você pode viver com uma verdadeira realeza, com banquetes imensos, banhos em banheiras luxuosas que já foram ocupadas por princesas e ainda dormir em um quarto com requintes de rei. Eles são também muito procurados para quem quer ter um momento romântico com seu parceiro e ainda ter a sorte de ser pedido em casamento em um local luxuoso, digno de um conto de fadas. Se você quer ter seu momento para viver no puro glamour, essa é uma oportunidade. Mas olha só, não vacila para não ir para a guilhotina, hein? Bom, falando um pouco agora onde os paradores eles se encaixam dentro do sistema de classificação, aqui no Brasil nós temos o CBClass, que é o Sistema Brasileiro de Meios de Hospedagem, e dentro desse sistema existem 7 tipologias oficiais de equipamentos hoteleiros, que são os apart flat hotéis, bed and breakfast, hotel, hotel fazenda, hotel histórico, pousada e resort. Sendo assim, e baseando-se na distinção de equipamento hoteleiro versus extra-hoteleiro, como os paradores eles não são mencionados em nenhuma dessas 7 categorias, então aqui no Brasil eles seriam enquadrados como equipamentos extra-hoteleiros, e pela estrutura e experiência que oferecem, seriam equipamentos 4 ou 5 estrelas. Porém, já em países como a Espanha, onde a cultura dos paradores é mais forte, e inclusive há uma organização especial voltada especificamente a esse meio de hospedagem, chamada Paradores de Turismo da Espanha. Os paradores eles são classificados de 2 modos. O primeiro modo é de acordo com a experiência que eles oferecem, e dentro dessa classificação nós temos os paradores Essentia, que são os hotéis monumentais e históricos, e como exemplo eu peguei o parador de Olite, que fica em Navarra. Ele é um parador de categoria de palácio, que foi construído em cima de um castelo medieval do século XV. Nós temos os paradores Cívia, que são hotéis urbanos, mais voltados para os centros das cidades. E como exemplo nós temos o parador de Segóvia, que em Segóvia ele é um parador de categoria moderna e ele possui inigualáveis vistas para a cidade. Então até a arquitetura dele já é mais diferenciada, já é uma arquitetura moderna. E, para terminar, nós temos os Natúrias, que são paradores imersos na natureza. E como exemplo, nós temos o parador de La Palma, que fica em Santa Cruz de Tenerife. Ele é um parador de categoria de entorno natural e ele oferece uma riqueza paisagística e com vista para o mar. Além dessa classificação, os paradores na Espanha eles também podem ser classificados de acordo com o edifício histórico no qual se situam. Então, nós temos os Alcázares,
O que é um alcázar? Os alcázares, eles são pequenas vilas fortificadas compostas por casas, armazéns e outras estruturas coletivas do período feudal. Então, são construções que foram erguidas durante a Idade Média. Nós também temos castelos, conventos, hospitais. Então, sim, nós também podemos ter paradores que foram construídos em cima de hospitais, principalmente hospitais históricos. Monastério, monumentos, palácio, recinto histórico, paradores regionais de construção moderna, construções histórico-artísticas. Então, esses paradores, além de possuírem valor histórico, eles também possuem uma imersão dentro do mundo das artes. E nós também temos os paradores em entornos naturais. Vale lembrar também que os paradores espanhóis, eles são equivalentes às pousadas de Portugal e aos chateaus da França. O nosso primeiro exemplo é o Parador de Cáceres. Ele fica na Espanha. É um palácio de pedra que foi construído no século XIV e apresenta características originais, como tetos abobadados e móveis da época. Ele fica localizado bem no centro histórico da cidade, e um fato super importante é que ele é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Ele é decorado em tons neutros, possui 39 quartos amplos e bem equipados com TV de tela plana, ar-condicionado, frigobar, banheiro privativo e também há serviços de concierge e instalações de lavanderia. O Parador conta também com um elegante restaurante que serve cozinha tradicional. As especialidades incluem assado de pernil de cordeiro e lombo de porco ibérico. É um dos paradores com melhor classificação na Espanha e super recomendado devido à sua localização próxima a pontos turísticos, como a Igreja de San Juan e o Museu de Cáceres. Ambos estão a apenas 200 metros da propriedade. Já a Catedral de Santa Maria fica a 350 metros de distância. Em 2019, a Paradores teve como objetivo dar mais um passo no compromisso de liderar o cumprimento da Agenda 2030 e Desenvolvimento Sustentável, definidos pelas Nações Unidas. Desde o dia 1º de janeiro, toda a eletricidade consumida nos paradores provém de fontes renováveis de energia. Cada euro que gastam num dos quase 100 estabelecimentos da rede, além de proporcionar uma experiência única, serve para colaborar nesse projeto de turismo sustentável. Bom, gente, o segundo exemplo de parador é o Oreca Castle, que é uma mansão histórica inspirada no estilo de um chateau francês e que fica localizada em Huntington, entre a cidade de Nova York e os Hamptons. Essa mansão ela foi construída por Otto Hermann Kahn e durante os anos 20, a propriedade ela foi usada como uma casa de verão, onde ele organizava festas luxuosas e recebia regularmente pessoas da realeza, chefes de estado e até estrelas de Hollywood. Atualmente, esse castelo é um hotel histórico e possui 32 luxuosos quartos e suítes com design exclusivo, que também são repletos de amenities de luxo. Os valores das diárias variam de 395 a $1.095, dependendo da suíte escolhida. E de cortesia, um café da manhã continental é servido durante toda a estada. Um fato curioso sobre uma das suítes é que ela é chamada de Gatsby, porque muitas pessoas acreditam que o criador do castelo, o Otto, e as festas que ele dava nessa propriedade nos anos 20 foram a inspiração do Scott Fitzgerald, que é o escritor do Grande Gatsby, e ele se inspirou no castelo e no Otto para criar o perfil do Gatsby e toda a extravagância da casa do personagem. A propriedade ela também oferece um bar e restaurante, academia, serviço de massagem no quarto, a possibilidade de passear pelos jardins formais e tours guiados. Esses tours eles são diários e são oferecidos tanto para os hóspedes quanto para as pessoas que não estão hospedadas no castelo. O castelo ele oferece também alguns pacotes para dias de semana com umas temáticas bem especiais, como o pacote Proposta de Casamento, que foi feito para pessoas que querem pedir a mão de alguém em casamento e aproveitar de toda a infraestrutura e cenário do castelo. E também tem um pacote bem legal chamado Última Noite de Sono, que foi feito especialmente para casais que estão prestes a ter um filho e querem aproveitar essas últimas noites sozinhos. O Oreca Castle ele também é reconhecido como um dos locais de casamento mais prestigiosos do mundo, sendo popular principalmente entre as socialites e as celebridades, além de ser um cenário de muitas sessões de fotos, séries de televisão e filmes de Hollywood. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre o Oreca Castle, a gente vai disponibilizar 2 links. Um é um tour virtual, que a gente pegou diretamente do site do castelo mesmo, e o outro é o link de um clipe musical da cantora Taylor Swift, que ela gravou no Oreca Castle.